Pronto. Consegue ver a minha tela? Tá legal, obrigado. Então, passando aqui rapidamente pelo que a gente fez na aula passada. Nós começamos, primeiro nas aulas anteriores, nós caracterizamos a nossa referência geral, né, que é o mercado competitivo. Nós listamos as suposições por trás do mercado competitivo. E depois nós falamos caracterizamos um problema para esse mercado competitivo produzir o que é melhor para a sociedade através da ótica das externalidades, né? A gente viu no finalzinho lá que o que estava por trás das externalidades era uma daquelas suposições que a gente fez e falhavam, que é a falta de definição de direitos de propriedade. Inclusive, uma das soluções para o problema das externalidades foi definir o direito de propriedade, a contribuição do Coase. E uma outra forma de olhar para o mesmo problema é através da ótica de bens públicos, do problema ambiental. Nós primeiros definimos o que é um bem público. Ele é um bem não rival e não excludente. Se ele é não rival, o consumo de uma unidade por parte de um indivíduo deixa a mesma quantidade total a ser consumida disponível para os demais indivíduos. É diferente de um bem rival, onde se eu consumir uma unidade, aquela unidade não está disponível para mais ninguém. No bem público, então é como se houvesse um estoque por exemplo, de maçãs, como eu falei na aula passada, né? Se eu consumir uma maçã, aquela maçã não está disponível para mais ninguém, o estoque de maçãs diminuiu. No caso do bem público, isso não acontece. Se eu consumir uma unidade do bem público, o estoque total disponível para as outras pessoas não diminui. É o caso do ar limpo. Eu posso pensar no mal público também, a poluição. Se eu consumir ar limpo, a mesma quantidade está disponível para todo mundo mais que está no mesmo ambiente do que eu. E um bem público ele também não é excludente, ou seja, não é possível excluir indivíduos do uso daquele bem público, daquele bem. Se ele é não excludente, a gente não pode usar o sistema de preços. A maioria dos bens privados, a gente exclui indivíduos do consumo via preço, né? Quem não paga, não consome. Tá? Então, se um bem tiver essas duas características, se ele for não rival e não excludente, ele é o que a gente chama de um bem público puro. A gente deu aqueles exemplos, do ar limpo, a camada de ozônio, tudo mais. Por que o mercado falha quando nós temos bens públicos? Se o bem não for rival, o custo de oportunidade que o consumo de uma unidade por um indivíduo impõe no resto da sociedade é zero. Se mais um bebê nascer na cidade que a gente mora, esse bebê vai respirar ar limpo e não vai diminuir a quantidade de ar limpo disponível para as pessoas. Esse bebê vai consumir segurança nacional e não vai diminuir a quantidade de segurança nacional disponível para as pessoas desse serviço. Então, se meu interesse é maximizar o bem-estar social, qual que é o preço que eu devo cobrar daquela família? É zero, né? Porque como já está um sistema de segurança nacional instalado no país, se mais uma pessoa se beneficiar daquilo, o bem-estar aumenta. E, por outro lado, mais uma pessoa se beneficiar daquilo não gera nenhum custo para a sociedade. Então, é ótimo que essa pessoa se beneficie, sem cobrar nada dessa pessoa. Claro, o mercado ele não vai cobrar o preço ótimo quando ele opera, o mercado privado. Porque produzir segurança nacional tem um custo. Ninguém vai produzir uma coisa com um custo e cobrar o preço ótimo se ele for zero. Então, é de se esperar que o mercado falhe em oferecer a quantidade ótima de um bem público ou de um bem não rival. Em alguns casos, provedores privados produzem e oferecem um bem público. Mas a gente vai ver daqui a pouco que essa oferta vai ser subótima, ela vai ser menor do que seria socialmente desejado.
Quando o bem, por outro lado, é não excludente, como a gente falou, a gente não pode usar o sistema de preços para excluir indivíduos, então não é de se esperar que o mercado vá funcionar bem. O mercado depende do sistema de preços. Ele utiliza o sistema de preços. Quando a gente fala de preço, a gente não está falando simplesmente preços monetários, né? O escambo é uma troca, né? Você pode definir o preço de maçãs em termos de laranjas. São quantidades. Quanto que vale uma maçã em termos de laranja? É isso que a gente quer dizer com preço aqui. Aí nós definimos uma economia para enxergar isso de uma forma um pouquinho mais formal, né? Com N indivíduos, L bens privados, ou seja, rivais e excludentes, não são bem públicos. Nós supusemos que a quantidade do bem público não afeta os preços dos bens privados. Então, a gente está lidando com o equilíbrio parcial aqui. Nós supusemos uma utilidade quase linear com respeito a um bem privado, para simplificar a nossa análise. E, em particular, a gente depois define a utilidade derivada para cada indivíduo, que depende só do bem público, que a gente já resolveu o problema dos bens privados no mercado. E a gente supõe que a primeira derivada da utilidade com relação ao bem público é positiva, quanto mais do bem público, melhor. Se for o caso de um mal público, é o oposto, é negativa. E a segunda derivada é negativa. O bem-estar aumenta a uma taxa decrescente, se a gente estiver falando de um bem público. O custo de produção, por outro lado, ele é positivo para um bem público. A primeira derivada é positiva, ou seja, o custo marginal é positivo. Quanto mais eu produzir, maior é o custo de uma unidade adicional. E a gente supôs que esse custo aumenta a uma taxa crescente. A segunda derivada também é positiva. E aí nós pensamos no problema do planejador social. O planejador social quer maximizar o bem-estar da sociedade, somando a utilidade de todos os indivíduos, né, de 1 até N. A utilidade deles aqui é derivada, depende do bem público, a gente já resolveu o problema dos bens privados. Então, a gente está somando todas as utilidades que depende do consumo do total de bens públicos disponíveis e subtraindo o custo de se produzir esse bem público. E na solução anterior, a gente tem que o custo de produzir mais uma unidade é igual ao somatório das utilidades marginais dos indivíduos. Tá? Isso é diferente do caso de um bem de mercado, onde cada indivíduo vai ter a mesma utilidade marginal e essa utilidade marginal, que é igual para todo mundo, é igual ao custo marginal de produção. Tá? A ideia é o seguinte, se todos nós gostarmos de maçã, mesmo que em níveis diferentes e com rendas diferentes, a gente vai continuar consumindo maçã até que o custo que a gente encara de consumir mais uma maçã seja igual ao benefício de consumir aquela maçã. No final das contas, o custo é igual para todo mundo, o preço da maçã. Então, mesmo a gente sendo diferente, com rendas diferentes, com preferências diferentes, no final das contas, todo mundo vai comparar as suas utilidades marginais com aquele custo constante, com aquele preço. Então, todo mundo vai estar consumindo e todo mundo vai ter exatamente a mesma utilidade marginal, que é igual ao preço. Do lado da produção, no mercado competitivo, o preço é igual ao custo marginal. Então, olha o que acontece, olha que interessante. Quando eu consumo uma maçã, nesse ponto, eu destruo aquela maçã, eu pago um preço por ela, e esse preço é exatamente o custo que a sociedade teve que incorrer para consumir mais aquela maçã, para produzir mais aquela maçã. Isso é eficiente, na verdade? Eu só vou consumir o que faz sentido do ponto de vista social de consumir, se o benefício for maior ou igual ao custo. O caso dos bens públicos é diferente. O custo marginal, o custo de se produzir mais uma unidade, não é igual à utilidade marginal de todo mundo. Ele é igual ao somatório de todas as utilidades marginais dos membros dessa sociedade. Essa é o que a gente chama de condição de Samuelson para a produção de um bem público. Nós resolvemos esse problema com o bem público e o bem privado, e uma outra forma de escrever isso é que o somatório das taxas marginais de substituição do bem público e do bem privado é igual
a razão entre o custo marginal de produzir o bem público e o preço do bem privado. Esse custo marginal aqui, ele é equivalente ao preço da última unidade do bem público. A gente não chama de preço porque não tem um mercado para ele. Mas o somatório das taxas marginais de substituição, então, é igual ao equivalente ao preço relativo do bem público. Quanto custa produzir um bem público relativo ao custo de um bem privado? Tá? Rearranjando, se eu multiplicar por P aqui esse lado esquerdo, nós temos um visitante aqui na aula que quer um pouco de atenção, então dá um oi para todo mundo e agora vai para lá, meu amigo. Agora não é hora de você ficar aqui. Então, o que acontece? Se nós multiplicarmos essa expressão aqui por P, a gente vai ter essa expressão de baixo. A taxa marginal de substituição é o valor de um bem com relação a outros bens. É o quanto de um bem privado que eu estou disposto a sacrificar para consumir mais uma unidade do bem público. Se eu multiplicar isso pelo preço do bem privado, ela vai me dizer o quanto que eu estou disposto a pagar para consumir mais uma unidade do bem público. No ponto ótimo de provisão de um bem público, olha o que acontece. O custo de produção da última unidade do bem público é igual ao somatório das disposições a pagar de todos os indivíduos da sociedade por mais uma unidade do bem público. Tá? E isso aqui, quando a gente coloca a produção na história, é igual ao custo de oportunidade de se produzir um bem público. A taxa marginal de transformação. A gente contrastou isso com o caso do bem privado. Se eu tiver dois bens privados, X e Y, a solução desse problema vai dizer o que para a gente? Todos os indivíduos vão ter a mesma disposição a pagar por mais uma unidade do bem X. Tá? Ela vai ser igual para todo mundo. E isso vai ser igual ao preço relativo, que do lado da produção vai ser equivalente ao custo de oportunidade de produzir uma unidade do bem X, a taxa marginal de transformação. Tá? Eu estou passando um pouco rápido por esses termos, eu estou meio que pressupondo que a gente já viu isso em outros contextos. Caso isso não seja o caso, eu recomendo um livro de microeconomia, um livro intermediário de microeconomia, que ele vai cobrir essa ideia. Aí a última coisa que a gente fez foi derivar a demanda agregada por bens privados e bens públicos. E a ideia é bem simples. Eu vou repetir bem rapidamente aqui. A ideia é a seguinte. Se eu tiver... Vamos fazer aqui. Dois indivíduos numa sociedade. Esse é o mesmo gráfico que eu fiz na aula passada, só que de uma forma diferente. Às vezes é bom a gente olhar para a mesma coisa de uma forma diferente para a gente consolidar o nosso entendimento. Vamos lá, então. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um bem privado, X, e eu tenho dois indivíduos. Então, isso aqui é a quantidade que o indivíduo 1 consome, isso aqui é a quantidade que o indivíduo 2 consome, e eu quero saber o quanto que a sociedade como um todo consome. Então, X aqui é igual a X1 mais X2. No eixo vertical aqui, a gente mede a disposição a pagar de cada indivíduo em termos de unidades monetárias por unidade do bem. Então, vamos supor que esse indivíduo tenha essa demanda aqui. Essa é a demanda número 1, do indivíduo número 1. Esse outro indivíduo tem essa demanda daqui. Tá?
São indivíduos diferentes, que bom, né? Nós somos diferentes, isso que é bom. E aí eu quero saber, no eixo vertical é sempre reais por unidade. Eu quero saber o quanto é que essa sociedade vai demandar. Porque, por exemplo, se aqui for maçã, ninguém está interessado em quanto que o Ariaster demanda de maçã, né? O quanto que o Ariaster é disposto a pagar por maçã. A gente, em geral, está mais interessado no mercado inteiro de maçãs. Então, se eu quiser entender a demanda, é interessante olhar para a demanda de todo mundo por maçãs. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Bom, esse aqui é o preço que exclui o indivíduo número 1 do mercado. Então, se o preço, vamos chamar isso aqui de P1 barra. Se o preço for acima de P1 barra, o indivíduo número 1 está fora. Então, a demanda do mercado para esse preço entre P1 barra e P2 barra, P2 barra é o preço que a gente chama de choke price, é o preço que exclui o indivíduo 2 do mercado. Então, para esse intervalo aqui, a demanda da sociedade é igual à demanda do indivíduo número 1. Número 2, desculpa. Agora, para preços menores do que P1 barra, tipo esse daqui, vamos chamar de P', olha o que acontece. Se o preço for P', o indivíduo número 1, enquanto a disposição do indivíduo número 1 a pagar por maçã for maior do que o preço, esse indivíduo vai continuar consumindo. E esse indivíduo vai consumir a quantidade X1'. Não faz sentido para esse indivíduo consumir mais do que X1', porque a disposição a pagar, o quanto que esse indivíduo está disposto a pagar por mais uma unidade, está abaixo do preço que custa. Então, não faz sentido. O indivíduo número 2 segue a mesma lógica e a esse preço vai ter o incentivo de consumir X2'. Então, quanto que a sociedade vai consumir se o preço for P'? Nós temos que somar essas duas coisas. É o que a gente chama de soma horizontal. A gente está segurando essa quantidade no eixo vertical constante e somando os números no eixo horizontal. A sociedade como um todo vai consumir X', que é igual a X1' mais X2'. Mais X2'. Tá? Se eu fizer isso para todos os preços possíveis e conectar os pontos, a minha demanda vai ser essa daqui. Ótimo. Agora, se a gente estiver falando de um bem público, o bem público é não rival. Não faz sentido eu partir o quanto eu consumo do ar limpo e o quanto o meu vizinho consome do ar limpo. Todo mundo está consumindo a mesma quantidade. Então, nesse caso, a soma que a gente faz das demandas não é mais de forma horizontal, ela é de forma vertical. Então, eu vou aproveitar o indivíduo número 1 aqui e colocar a demanda do indivíduo número 2 agora aqui embaixo. Então, esse indivíduo número 2 aqui, ó, eu vou colocar a demanda aqui embaixo. Isso aqui é o quanto que X2 demanda, que o indivíduo 2 demanda. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente diz o seguinte, olha, se a quantidade disponível de ar limpo, por exemplo, for maior do que, vamos chamar aqui de X2 barra, o indivíduo número 2 vai dizer o seguinte, eu não estou disposto a pagar nada por mais do que isso. Já o indivíduo número 1 está, sim, disposto a pagar uma quantidade positiva para quantidades maiores.
Então, do ponto de vista social, se a quantidade disponível do bem público estiver entre x2 barra e x1 barra, só o indivíduo número 1 vai estar... A demanda da sociedade pelo bem público vai ser a mesma que a demanda que o indivíduo número 1 tem. Tá? Então, vai ser isso daqui. Agora, para quantidades menores, por exemplo, essa quantidade aqui, eu tenho que ver o quanto que o indivíduo número 2 dá de valor para aquela última unidade, ou seja, o quanto que o indivíduo está disposto a pagar por aquela última unidade, e o quanto que o indivíduo número 1 está disposto a pagar por aquela última unidade também, o valor que esse indivíduo coloca nessa última unidade. Que é isso aqui. Então, vamos chamar isso aqui de, por exemplo, x duas linhas. Vamos chamar isso aqui de P duas linhas 1. Olha que interessante. Agora, antes eu chamei isso aqui só de P', agora estou chamando isso aqui de P duas linhas 1. Por quê? Porque nós somos diferentes, cada um de nós põe um valor diferente no bem público. O indivíduo número 1, para essa quantidade x2 linhas, ele vai dizer o seguinte: o valor que eu coloco naquela última unidade é P1 duas linhas, é o quanto que eu estou disposto a pagar por ela. Já o indivíduo número 2 coloca o valor P duas linhas 2. A pergunta, então, é o quanto que a sociedade valoriza aquela unidade de bem público? É o quanto de valor que o indivíduo número 2 coloca nela, mais o quanto de valor que o indivíduo número 1 coloca nela. Então, para essa unidade aqui, ó, nós temos que somar P2' e P1', e a gente vai ter uma coisa como isso daqui, por exemplo. Então, o valor que a sociedade coloca nessa unidade x2' é igual à soma do valor que o indivíduo número 1 coloca naquela última unidade e o que o indivíduo número 2 coloca naquela última unidade. Tá? Se a gente fizer isso para todos os preços possíveis, a gente vai acabar com uma curva de demanda assim. Minha habilidade de desenhar como vocês podem ver, não é melhor. Tá? Então, essa que é a diferença de como que a gente calcula a demanda para indivíduos que consomem bens públicos e bens privados. Tá bom? A consequência disso é que se, por exemplo, a quantidade oferecida do bem público, do bem privado, desculpa, for representada por essa curva de oferta aqui, no equilíbrio, cada indivíduo vai estar pagando exatamente a mesma quantidade. Cada indivíduo valora exatamente da mesma forma aquela última unidade. As taxas, a disposição marginal a pagar dos indivíduos é igual ali. As taxas marginais de substituição também. Já no caso do bem privado, olha o que acontece. Do bem público, me desculpa, se a utilidade, se o custo marginal for esse daqui, então o custo de se produzir a última unidade do bem público, ele é o somatório da disposição a pagar de cada indivíduo. Aqui, mais uma vez, o custo de produzir a última unidade, isso aqui é custo marginal, é oferta, ele é igual para todo mundo. Aqui não, o custo marginal da unidade de equilíbrio é o somatório das utilidades, das disposições a pagar de cada indivíduo. Então, esse foi um breve resumo aqui do que a gente fez aula passada. Eu acho importante a gente parar e olhar para isso de novo, porque essas coisas ajudam a gente a consolidar melhor o que a gente está estudando aqui. Então, voltando para os bens públicos aqui. Agora vamos fazer uma outra coisa. Tá, o que a gente acabou de ver foi isso daqui. Essa é a provisão ótima de um bem público. Tá?
a gente viu que é diferente da provisão ótima de um bem privado. Para o bem público, o somatório das disposições a pagar é igual ao custo marginal. Para um bem privado, o custo, a disposição a pagar de cada indivíduo é igual. A gente já viu que são problemas diferentes. E a gente viu que o mercado não vai prover a quantidade ótima do bem público, né? Porque o bem público é rival e não excludente. Agora, e se o mercado, de fato, provesse esse bem público? Ele proveria em qual nível? Proveria no nível ótimo? A gente já entendeu aqui que não vai ser assim. Mas vamos ver de forma mais formal o que vai acontecer. Então, vamos lá. A gente vai supor o mercado de um bem público. A gente vai supor que ele exista. Por exemplo, segurança é um bem público. A gente vai supor, por exemplo, que existe um mercado de segurança que é ou mercado formal de segurança, ou milícia, o que for. Tá? A gente poderia pensar de forma diferente, que o mercado provê reservas ambientais, parques ecológicos, por exemplo. E uma outra forma de pensar é o seguinte: eu sou muito preocupado com as florestas tropicais do mundo, então eu vou doar dinheiro para a proteção de florestas tropicais. Tenho certeza que existem organizações que coletam esse tipo de recurso e convertem em floresta tropical. Isso é como se eu estivesse privadamente provendo um bem público. Eu sei que floresta tropical beneficia a todo mundo, ajuda a regular clima, aquela coisa toda, ajuda a manter diversidade de espécies, isso pode ser bom para todo mundo, né? Tanto do ponto de vista ético, né? Alguém pode dizer, eu acredito que as espécies têm o direito de existir, ou também do ponto de vista pragmático mesmo, né? Pode ser que de alguma espécie venha a solução de algum problema, venha algum medicamento, alguma coisa desse tipo. Então, se eu dou o dinheiro para essa causa, alguém coleta e implementa isso, essa é uma provisão privada do bem público. Então, a gente está supondo que essa possibilidade existe. E nós vamos supor que a gente esteja tratando de uma sociedade com N indivíduos. Cada indivíduo compra GI unidades do bem público a um preço P. Ou seja, cada indivíduo pode mandar um cheque para alguma instituição de proteção ambiental, esse cheque vai ter o valor P. Tá? A quantidade total de floresta protegida vai ser igual a G maiúsculo, que vai ser igual ao quanto de G que cada indivíduo minúsculo que cada indivíduo produziu. Tá? Então, eu poderia mandar um cheque P, e esse cheque P ele equivale à proteção, sei lá, de 1 hectare de floresta. Se N indivíduos, cada um manda um cheque P, eu vou ter um somatório de GI hectares de florestas que vão ser protegidos. E aí o que importa, no final das contas, é o total do bem público, né? Porque ele é não excludente, não rival, ele é não rival, ele é não divisível, ele pode ser divisível na produção, tá? Cada um de nós pode proteger 1 hectare a mais, mas ele é indivisível no consumo. Nós nos beneficiamos do total de florestas disponíveis. Então, o total produzido pelos indivíduos vai ser esse G maiúsculo aqui, o somatório da quantidade que cada indivíduo produziu. E dessa forma, o que cada indivíduo vai consumir é o G maiúsculo, né? O que a gente acabou de falar. A produção é divisível, mas o consumo é indivisível. Eu posso pensar num mal público, por exemplo, poluição do ar. A produção de poluição é divisível. Eu consigo dividir o que uma firma número 1 polui no ar, a firma número 2 polui no ar, o consumidor número 1 poluiu, o consumidor número 2. Eu posso ver a contribuição de cada um desses agentes para a poluição total. Agora, na hora de consumir a poluição do ar, todo mundo vai consumir o total da poluição do ar. Tá? Ele é não divisível no consumo. Legal. Então, como é que os indivíduos vão prover esse bem público aqui? Cada indivíduo tem uma utilidade
φi, que depende do total do bem público. É a quantidade que aquele indivíduo comprou do bem público, mais o somatório das quantidades que os demais indivíduos compraram daquele bem público. Essa notação aqui, J diferente de I, está dizendo que se I for, sei lá, se I for Maria, então J são todos os indivíduos da sociedade, exceto Maria. Tá? Então, estou somando todo mundo mais o que a Maria produziu. Essa é a quantidade total do bem público, e a utilidade da Maria, olha o izinho aqui é igual, depende de tudo que é provido. E isso é verdade para todos os indivíduos, não só para Maria, que é João, Carlos, Paulo, enfim. Então, o que o indivíduo vai fazer? Ele vai maximizar a sua utilidade, que depende do total de bens públicos produzidos, menos o custo de prover privadamente aquele bem público. Aquele indivíduo comprou GI, o preço é P estrela, ou P, então esse indivíduo vai maximizar a diferença entre seu benefício e seu custo. A condição de primeira ordem é o quê? É que a utilidade marginal do total de bens públicos é menor ou igual a P estrela. Se a quantidade GI for positiva, a gente vai dizer que a utilidade marginal do indivíduo de consumir o total dos bens públicos é igual ao custo de produzir uma unidade do bem público. Tá? É assim que o indivíduo vai agir. Se o GI for igual a zero, aí a gente tem desigualdade aqui. Tá? Em outras palavras, a gente está dizendo que há uma restrição desse nosso problema de maximização é que GI seja maior ou igual a zero. Uma firma competitiva que produz esse bem público, por outro lado, aquela empresa que coleta os cheques e vai lá e preserva uma certa quantidade de floresta, ela vai fazer o quê? Ela vai maximizar o seu lucro, que é a quantidade produzida do bem público. No caso da produção, eu estou chamando de Q, e no caso do consumo, eu estou chamando de G. Tudo é a mesma coisa, é o bem público, mas eu estou chamando de Q aqui porque, no final das contas, para dar um equilíbrio, o Q vai ter que ser igual a G. Então, tá bom. Então, essa firma vai coletar, vai produzir a quantidade do bem público da seguinte forma: ela vai maximizar o seu lucro, que é a diferença entre a receita total, ou seja, todo os cheques que os indivíduos mandaram, correspondente a toda a quantidade de GI, isso somado deu Q, né? Menos o custo de produzir aquele bem público. A condição de primeira ordem é que essa firma vai produzir se o custo marginal for maior ou igual ao preço do produto. Eu vou ter igualdade, vou ter uma solução interior se o Q estrela for maior do que zero. Se a quantidade produzida do bem público for maior que zero, então eu vou ter igualdade aqui. Então, nos dois casos, soluções interiores, né? Para cada indivíduo, a utilidade marginal de produzir o bem público é igual ao preço, e para a firma, o custo marginal de produzir o bem público é igual ao preço. No equilíbrio, essa quantidade total aqui que foi comprada pelos indivíduos vai ser igual à quantidade total que as firmas produziram. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos definir o delta, esse delta I aqui, como zero se o indivíduo número I não comprar nada do bem público. É possível que o indivíduo número I diga o seguinte: o João fala, eu não gosto de bem público, eu não vou mandar cheque para ninguém. Tá? Ou eu até gosto, mas para mim não faz sentido mandar esse cheque, o benefício é menor do que o custo, então eu não vou mandar cheque para ninguém. E a gente vai chamar de delta I igual a 1
se algum indivíduo de fato mandar um cheque para alguém, se algum indivíduo de fato comprar uma certa quantidade do bem público. A gente está falando de um outro indivíduo que fala, olha, o benefício de mandar, de produzir, de contribuir para a produção desse bem público, comprando, né? Para mim é maior do que o custo P estrela, então eu vou comprar. Então eu vou dizer isso. Para esse, eu vou colocar esse índice aqui. Se algum indivíduo não comprou nada do bem público, o delta I vai ser igual a zero para aquele indivíduo. Se o indivíduo comprou alguma quantidade positiva do bem público, o delta I para aquele indivíduo vai ser igual a 1. Em outras palavras, o delta I vai ser igual a 1 quando o G estrela for maior que zero, o que vai implicar que eu tenho igualdade nessa expressão e, por consequência, eu vou ter uma produção, eu vou ter igualdade nessa expressão aqui também. Então, tá bom. Aí, olha aqui, vamos olhar de novo para as expressões 7 e 8 quando a gente tiver igualdade. Se eu tiver igualdade, no equilíbrio, a expressão 7 tem que bater com a expressão 8. Olha aqui, filhinha I vai ser igual a P estrela, e P estrela tem que ser igual a C' de quê? Então, filhinha tem que ser igual a C'. E no equilíbrio, G estrela é igual a Q estrela. Olha o que está acontecendo aqui dentro de colchetes, então. Filhinha tem que ser igual a C', né? E olha o que vai acontecer. Se a produção do indivíduo for positiva, esse termo aqui dentro vai ser igual a zero. Concorda comigo? Porque a gente viu que no interior, na solução interior, a gente tem isso aqui é igual a P, isso aqui é igual a P, então isso é igual a isso. Se eu subtrair isso disso, vai ser igual a zero. Agora, se eu tiver uma solução que não é interior, ou seja, o G é igual a zero, o filhinha vai ser positivo, o C' vai ser zero. Só que nesse caso, se o G for igual a zero, o delta I vai ser igual a zero também. Então, o que está acontecendo? Essa expressão é assim. Se o G for positivo, isso daqui é igual a zero, dentro de colchetes. Se o G for igual a zero, esse delta I aqui que vai ser igual a zero. Então, quando eu somar isso tudo para todos os indivíduos, vai ser igual a zero. Tá bem? A gente pode reescrever isso da seguinte forma. O somatório de delta I vezes filhinha de G menos o somatório de delta I vezes C' é igual a zero. Somatório de delta I vezes C', como C' é uma constante, ou seja, é o custo marginal de produzir aquela última unidade, esse é um número fixo, eu posso tirar do somatório, então o somatório de delta I vezes C' é a mesma coisa que C' vezes o somatório de delta I. Daí essa segunda expressão aqui. Agora, olha aqui. O delta I ele vai ser zero se o indivíduo não prover nada do bem público, e ele vai ser igual a 1 para aqueles indivíduos que tiveram a provisão, fizeram a provisão do bem público, que comprarem aquele bem público. Vamos supor que numa sociedade de N indivíduos, M desses indivíduos, de fato, compram o bem público. Então, o somatório de delta I's vai ser igual a M. Né? Eu tenho N indivíduos na sociedade. Desses N indivíduos, só M compram. Então, aqueles que compram bem público, o delta I vai ser igual a 1. Então, eu vou somar delta 1, M vezes, mais um monte de zeros aqui, N menos M. Então, isso aqui vai ser igual a M no final das contas. Então, essa expressão passa a ficar essa daqui. O somatório de delta I vezes filhinha é igual a M vezes C' de G. Esse é o custo marginal de produzir a última unidade. Isso implica o seguinte. O somatório de filhinha G tem que ser maior ou igual a M vezes C'. Por que isso tem que ser maior ou igual? Porque, lembra, o filhinha é sempre positivo. Tá? A utilidade marginal de consumir mais uma unidade do bem público é sempre positiva, mesmo se essa unidade for zero de bem público.
Na verdade, se a unidade for zero, se eu tiver zero bem público, a utilidade marginal vai ser muito grande, né? Então vai ser um número positivo grande. Se isso aqui é verdade, se esse lado esquerdo é igual ao lado direito aqui, então, se eu eliminar os deltas i aqui e somar isso tudo sem os deltas i, isso aqui vai ter que ser maior ou igual ao lado direito. Vai ser igual quando todo mundo produz o bem público, então delta i vai ser igual a m, o somatório de delta i vai ser igual a m, que vai ser igual a n, tá? Agora, se eu tiver a possibilidade de algumas pessoas não proverem um bem público, o delta i vai ser o somatório de delta i, se eu tirar os delta i's aqui, eu vou estar somando para todos os indivíduos da sociedade, e esse número aqui ele vai ser maior do que m vezes o custo marginal. Tá? O que significa, então, que se isso aqui é maior ou igual a mc', então esse somatório aqui necessariamente tem que ser igual maior do que c'. Ou seja, agora eu tirei o m daqui e coloquei 1 no lugar dele. Se isso daqui é maior, se o lado esquerdo é maior ou igual ao lado direito, o lado direito é m vezes c' e m é um número positivo, então o somatório do lado esquerdo necessariamente tem que ser maior do que igual a c' apenas. Né? Eu tirei um número positivo daqui, maior do que 1, então eu vou ter essa situação aqui. Agora, me ajuda, interpreta essa situação aqui para mim. Isso aqui é o resultado final. Ele está dizendo o seguinte, se eu tiver uma provisão privada do bem público, no final do dia, o somatório das utilidades marginais, ou da propensão marginal a pagar pelo bem público, é maior do que o custo marginal de produção do bem público. Em primeiro lugar, como é que isso se compara ao Pareto ótimo? O que a gente teria que ter no Pareto ótimo? Me ajudem, por favor. No Pareto ótimo teria que ser igual. Não é verdade? A gente chegou... Olha aqui, olha bem para essa expressão aqui, eu vou voltar aqui. Olha o que acontece no Pareto ótimo. O somatório, vamos voltar mais que a gente tem isso mais explícito. O somatório dos filinhas é igual a c'. Mas no caso da provisão privada do bem público, esse lado esquerdo aqui ficou maior do que o lado direito. O que isso significa em termos da quantidade de bem pública que é de fato oferecida no mercado privado versus a quantidade do bem público que é ótima de se oferecer? O mercado privado vai oferecer mais ou menos do bem público? Menos, né? Por quê? A gente supôs que φ' é positivo, mas φ' de duas linhas é negativo. Ou seja, a utilidade marginal é positiva, mas ela cresce a uma taxa decrescente. Então, quanto mais do bem público eu tiver, menor vai ser a utilidade marginal, menor vai ser o φ'. No caso ótimo, e quanto menos eu tiver, maior vai ser o φ'. No caso ótimo, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. No caso do mercado, o lado direito é maior do que o lado esquerdo, ou seja, eu tenho menos do que no ótimo. Quando o mercado privado oferece produz o bem público. Tá? Então, essa é uma conclusão. A provisão privada de um bem público ela vai ser subótima. Ela vai ser menor do que seria ótimo produzir. Isso nos convida a pensar no seguinte, espera aí, eu vou ter um caso de falha de mercado aqui, talvez eu precise de algum tipo de intervenção no mercado para produzir o ótimo do bem público. Né? O teorema do bem-estar número 1 não vale mais aqui. Não é verdade que os indivíduos
maximizando seu bem-estar e as firmas maximizando o seu lucro, vão produzir o que é eficiente para a sociedade, quando eu tenho um bem público. Tá? Ou seja, esse slide meio que resume o que eu acabei de falar aqui. Agora, olha que interessante. Essa é a nossa conclusão aqui, que vai amarrar as pontas da externalidade do bem público junto com o teorema de bem-estar número 1. Então, a gente está dizendo aqui que a falha de mercado no bem, a provisão privada do bem público, ela é menor do que a provisão ótima, porque quando existe uma provisão privada do bem público, quando eu produzo um bem público, eu levo em consideração o benefício que aquilo traz para mim, mas eu não levo em consideração o benefício que isso traz para outras pessoas. Ou seja, existe uma externalidade na provisão do bem público. Só que como eu estou maximizando o meu bem-estar individual, eu não vou levar em consideração os outros. Eu vou acabar produzindo o que é bom só para mim individualmente, mas não o que é bom para a sociedade de forma agregada. Tá? Lembra naquele gráfico lá atrás, quando a gente caracterizou uma externalidade, que a gente viu no caso da vacina, por exemplo, que a quantidade que o indivíduo vai prover é menor do que a quantidade que é socialmente ótima? A gente está exatamente no mesmo mundo aqui. Eu acabei de focar num bem público e mostrei que a provisão privada dele é menor do que é socialmente ótima, porque essa provisão privada tem uma externalidade que não é levada em consideração. As coisas se conectando aí. Tá? Isso dá para entender para a gente que o problema da externalidade do bem público, na essência, são exatamente o mesmo. E qual que é essa essência? É a ausência de direitos de propriedade, bem definidos. No caso da externalidade, ela só existe porque direito de propriedade não existe. Não é bem definido. De quem que é o ar limpo? De quem que é a poluição? De ninguém, de todo mundo, né? Quando não existe nenhum tipo de regulamentação. Ou pode até existir uma lei, né, que diz o seguinte: ninguém pode poluir o ar é da vítima. Só que se eu não conseguir implementar essa lei, na prática o direito de propriedade não vai existir de forma bem definida. Tá? No caso do bem público, a gente também não vai ter direito de propriedade bem definido, não é? Porque a gente viu que o mercado simplesmente não vai entrar naquela história de prover porque o bem é não excludente. Para eu excluir alguém do consumo, eu tenho que ter direito de propriedade bem definido. Eu digo, isso aqui é meu, você não pode ter. Mas no caso do bem público, se não for possível excluir ninguém, o direito de propriedade não faz sentido nesse contexto. Não é verdade? Então, o que acontece aqui, no fundo, é que direitos de propriedades não são bem definidos. Quando eles não são bem definidos, eu posso ter o problema de externalidade ou o problema do bem público, que, na essência, cai na mesma coisa. Por que às vezes eu vou pensar num problema do ponto de vista de externalidades e, no outro caso, no ponto de vista de bem público? Pela conveniência da análise. Às vezes, olhar para uma ótica é mais intuitiva, às vezes a outra ótica é mais intuitiva. Tá bom? Mas no fundo, a gente está falando da mesma coisa. Tá? Perguntas aqui. Na prática, também terão indivíduos que vão considerar esse fornecimento de externalidade positiva para os outros e vai resultar numa utilidade maior para ele, pensando em por que as pessoas realmente fazem doações por organizações ambientais, etc. Boa pergunta. A Cláudia está perguntando o seguinte: pode existir interdependência entre utilidades? Que é o seguinte: interdependência e utilidade é o seguinte: eu estou doando para a causa pública, não somente porque aquilo faz bem a mim, mas porque o bem-estar de outras pessoas faz bem a mim também. Pode existir. Se isso acontecer, eu tenho uma solução da externalidade ou do bem público. E, de fato, isso acontece em alguns contextos. A prêmio Nobel Elinor Ostrom, não sei se vocês já ouviram falar dela, era uma cientista política,
ela já faleceu, ela ganhou o Prêmio Nobel alguns anos atrás, se não me engano ela dividiu com Oliver Williamson naquele ano, e ela notou o seguinte: o problema das externalidades, do bem público, da propriedade comum, nem sempre vai levar a gente de fato a um problema. Pode ser que isso não aconteça. Depois eu vou mostrar uma ótica da tragédia dos comuns, a gente falou isso antes, para contextualizar isso do ponto de vista de teoria dos jogos. Mas o que ela falou é o seguinte: em alguns casos específicos, o problema não existe, não necessariamente porque a gente leva em consideração o bem-estar de outra pessoa, mas porque a gente tem uma interação repetida. Então, por exemplo, se a gente mora na mesma vila e todo mundo tem acesso à mesma pastagem para mandar o seu gado pastar, a tragédia dos comuns diz o seguinte: não tem direito de propriedade bem definido ali, eu vou mandar o meu gado ali pensando no meu benefício próprio, sem pensar no benefício dos outros. E aí o que acontece? Só que toda vez que eu mando o meu gado, eu diminuo a produtividade da pastagem. Não só para mim, mas como para os outros também. O gado vai degradar a pastagem. Quando eu estou mandando o meu gado para o pasto, eu estou pensando só no meu benefício privado e no custo privado. Eu não estou pensando no dano que eu estou causando a terceiros porque eu estou diminuindo a produtividade da pastagem. Se todo mundo pensar da mesma forma, vai ter um excesso de pessoas mandando gado para o pasto, a pastagem vai ficar degradada, todo mundo vai perder. Um outro caso similar: eu tenho uma lagoa e eu vou pescar. Se todo mundo naquela mesma comunidade faz a mesma coisa, se todo mundo pescar demais, acaba o peixe e tem menos peixe disponível para todo mundo fica numa situação pior. Porque, mais uma vez, quando eu pesco peixe, eu estou preocupado com o meu bem-estar, mas eu não estou pensando no fato que eu estou afetando o meu vizinho também. Não estou levando isso em consideração. Né? Eu estou diminuindo o estoque de peixe para o meu vizinho também. Todo mundo faz a mesma coisa, o estoque de peixe entra em colapso e todo mundo perde. E o que a Elinor Ostrom notou foi o seguinte: nessas sociedades menores, assim, nesses contextos assim menores, com muita frequência as pessoas acabam levando em consideração o que o outro está fazendo, o dano que as minhas ações causam para o outro. E isso acontece, via de regra, não necessariamente porque as pessoas estão preocupadas com o bem-estar do outro, mas porque elas têm uma interação repetida e isso pode gerar algum tipo de retaliação. Eu posso ser considerado o babaca da vila e cair no ostracismo. Perder o acesso, por exemplo, ao lago, ao pasto. Então, isso acaba acontecendo. Essa interdependência de utilidades é possível, sim, é possível que eu leve o bem-estar de outros indivíduos em consideração, mas quando a gente começa a ficar num mercado maior, isso fica cada vez... isso perde muito a força. Então, por exemplo, quando eu dirijo o meu carro numa cidade grande, como a cidade de São Paulo, eu contribuo para a poluição do ar. Só que isso é tão impessoal, é tanta gente fazendo isso, que eu acabo não levando em consideração o que eu causo para os outros. E todo mundo pensa da mesma forma. Tá? Então, via de regra, essas coisas são mais plausíveis em contextos menores, mas quando a gente vai aumentando a escala e a complexidade da sociedade, isso vai diminuindo. Tá? Bom, essa é a caracterização de bens públicos que eu queria fazer. E eu vou parar por aqui com relação aos bens públicos para a gente mudar de marcha, a menos que alguém tenha alguma pergunta a mais. Mais alguma pergunta? Não? Alguém estava falando aqui sobre a disponibilização das apresentações, o Renato. Sim, eu estou em falta com vocês de disponibilizar as apresentações e os vídeos, eu vou fazer isso em breve. Tá? Bom, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou mudar um pouco de marcha e vou revisitar a ideia de políticas públicas que a gente tem falado para poder entender um pouquinho melhor das nuances de cada uma delas.
Em particular, a gente falou de comando e controle, a gente falou da política de preços, que era o imposto sobre a poluição, e da política de quantidade, que era o estabelecimento de direito de propriedade, que é transacional. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Professor, só uma pergunta de ordem técnica. É porque, às vezes, quando você está apresentando, para mim dá um delay assim, na apresentação. Você mudou de slide, aí para mim demora. Aí eu queria só perguntar para a turma se alguém mais está tendo esse problema, é só a minha conexão mesmo. Alguém mais? Não ocorre isso. Não notei então, também. Então Pra mim também não tá normal. Tudo normal aqui. Essa é uma boa notícia porque o vídeo, então, vai dar para rever sem esse delay. Tá legal. Tá bom. Então, vamos voltar lá. Ele não compartilhou minha tela. Compartilhou? Ainda não. Ele está dizendo que está compartilhando, mas eu estou vendo aqui que o símbolozinho não está lá. Vou tentar de novo. Mesma coisa, né? Ainda não, né? Que estranho. Aí. Sim ou não? Está aparecendo a última tela que você tinha colocado, bens públicos e externalidades. Legal, legal. É isso mesmo que eu queria mostrar. Então, vamos lá. Antes, de falar um pouco mais de políticas públicas, vamos refrescar um pouco a memória aqui do que a gente fez quando a gente falou do imposto piguviano. No caso do imposto piguviano, a gente olhou para a firma poluidora e falou o seguinte: olha, a firma poluidora vai maximizar o seu lucro, que depende da poluição que ela emite. Esse HJ aqui. E aí a gente impôs um imposto sobre a firma poluidora. É T, né? É o imposto sobre unidade de poluição, e ela tem que pagar para o governo, por exemplo, T vezes H, que é a quantidade que ela poluiu. Quando o T é igual a zero, ela vai produzir até que a contribuição para o lucro da última unidade de poluição seja igual a zero. Mas quando o T é positivo, a gente vai ter o quê? O pilinha vai ser igual a T, ele vai ser menor. Tá? E aí a pergunta é, qual a poluição vai ser menor? Qual que é o imposto ótimo para a gente impor para as firmas poluidoras? E esse imposto, a gente viu, ele é igual à soma dos danos marginais causados às vítimas. O filinha negativo, que é o dano que é causado para a vítima, daí o sinal negativo aqui para ficar o dano marginal positivo. Nota que a gente está falando de uma externalidade multilateral não exaurível. Agora a gente pode usar um outro nome para isso aqui, né? Olha aqui, a utilidade depende do somatório de do total de poluição que é emitido. Qual que é uma outra forma de caracterizar isso aqui? É dizer que a poluição é não rival. Na verdade, o que eu consumo é o somatório de toda a poluição que foi gerada por todas as empresas. A poluição ela é divisível na produção, eu consigo somar a poluição que cada empresa gerou, mas ela é indivisível no consumo. Cada indivíduo consome o total da poluição. Legal. Então, o imposto ótimo é igual ao somatório dos danos marginais causados pela poluição total. Esse gráfico aqui, agora eu vou maximizar, ilustra o que está acontecendo. Esse aqui é o benefício marginal
da poluição, que é decrescente, né? E esse aqui, essas curvas aqui ascendentes, são o dano marginal causado a 2 indivíduos aqui nessa sociedade. O que acontece? O nível ótimo da poluição, ele acontece quando o dano marginal para a sociedade inteira é igual ao benefício marginal para o poluidor. Tá? Isso aqui está errado, teria que ser benefício marginal, não MD, não marginal damage, mas benefício marginal da poluição. O que isso aqui está dizendo, então? Que a gente tem um bem público na prática, um mal público, né, a poluição, a gente fez a soma vertical e o nível ótimo acontece quando o benefício marginal da poluição para a sociedade inteira é igual ao dano marginal para a sociedade inteira. E o imposto ótimo a ser cobrado, ele é igual ao dano marginal no nível ótimo da poluição. Olha aqui, ó, o P estrela, que é o T daquele slide anterior, é igual ao somatório dos danos marginais no nível ótimo de poluição. Então é nesse ponto que a gente está. Agora, eu quero falar um pouco do contraste entre políticas públicas distintas. Eu vou falar primeiro de comando e controle em contraste com o imposto piguviano e depois com títulos negociáveis de poluição. E a ideia é a seguinte, eu vou pular um pouco esse slide aqui, que ele vai ficar mais claro mais lá para frente. A ideia é o seguinte, eu quero chegar a um nível final de poluição. Tá? Esse próximo slide aqui dá disso aqui. Ó. Eu quero que o nível de poluição ótimo seja igual a P estrela. A gente viu que o nível ótimo de poluição P estrela corresponde a um nível ótimo de abate da poluição, que é o A estrela. Lembra daquele gráfico que a gente fez? Então, eu posso, então, tanto olhar para o ponto de vista, quando eu quero o nível ótimo de poluição, eu posso olhar tanto para o ponto de vista do custo de abate, quanto do benefício da poluição. Aí o que aconteceu? Eu decidi aqui que o nível ótimo de poluição é P estrela. Uma vez que eu decidi isso daqui, eu fiz aquela conta do dano que causa para a sociedade e versus o benefício, eu decidi que o ótimo é P estrela. E vamos supor que existam 2 firmas que poluam. Uma vez que eu decidi o nível ótimo de poluição, eu quero maximizar o benefício que a poluição gera para essas 2 firmas, de tal forma que eu decida como é que eu vou distribuir quem que vai poluir o quê. Quanto que a firma 1 vai poluir ou quanto que a firma 2 vai poluir. Então eu posso olhar para essa ótica do benefício que a poluição gera, eu quero maximizar o benefício da poluição, dado que eu coloquei um limite, ou eu posso olhar para uma outra ótica que parece bem intuitiva também, que é o seguinte, eu quero chegar a um nível ótimo de poluição. A isso corresponde um nível ótimo de abate. Agora a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, eu sei que abater poluição custa dinheiro. Então eu quero minimizar o custo de abate da poluição. Eu tenho 2 firmas que poluem, eu quero decidir o quanto que cada uma delas vai poluir de forma a minimizar o custo total de abate da poluição. Isso é a mesma coisa que dizer que eu quero maximizar o benefício total da poluição, dado que eu tenho um nível ótimo de poluição. Vamos olhar para esse slide aqui primeiro. Então, eu sei o quanto de abate na sociedade eu quero ter. Agora eu quero saber como é que eu divido quem que vai abater o quê. O somatório do que a firma número 1 abate com o que a firma número 2 abate tem que ser igual à estrela. Então, eu quero minimizar a soma do custo de abate para a firma número 1 com o custo de abate para a firma número 2. Isso é eficiência. Eu quero chegar a um certo nível de abate, mas com o mínimo custo social possível. Por que isso? Cada real desperdiçado é um real que não é utilizado em alguma outra coisa, em gerar emprego, lucro, o que for. Tá? Então eu posso usar essa restrição aqui, né? A1 mais A2 é igual a estrela, e reescrever aqui e dizer que A1
A2, desculpa, é igual a A estrela menos A1. Aí eu coloco essa expressão dentro daqui de A2, eu fico com um problema mais simples. Eu quero maximizar o custo total do abate à poluição, e isso é igual a C1 de A1 mais C2 de A2, que é a mesma coisa que A estrela menos A1. Mas agora eu só tenho uma variável que é A1. Então o que vai acontecer? Se eu tirar a derivada, a condição de primeira ordem, eu vou ter o quê? O primeiro termo aqui é o custo marginal do abate para a firma número 1. Então, o custo, e o segundo termo aqui é o custo marginal de abate para a firma número 2. É DC2DA vezes DA2DA1. Então, olha o que está acontecendo aqui. Nota o seguinte, né? Esse termo aqui vai ter um sinal de menos na frente, né? Quando eu resolver, porque DA2, DA1 vai ser igual a menos 1. Tá? Então, eu posso reorganizar isso e dizer o seguinte: se eu quiser chegar ao nível A estrela de abate da poluição, a forma de distribuir essa poluição é tal qual que o custo marginal para a firma número 1 da despoluição seja igual ao custo marginal da despoluição para a firma número 2. Tá? Essa é a forma ótima de distribuir a poluição. Isso é bem intuitivo. Vamos supor o seguinte: suponha que você tem uma firma e essa firma tem duas fábricas. Tá? Você produz algum bem e você tem duas fábricas para produzir esse mesmo bem. Uma delas é uma fábrica mais antiga e a outra delas é uma fábrica mais moderna. A fábrica mais antiga usa uma tecnologia mais antiga, mais poluidora, e a fábrica moderna usa uma tecnologia mais moderna. Por exemplo, a fábrica antiga ela usa carvão para gerar energia elétrica, que você precisa para produzir o que você precisa. A fábrica mais moderna tem uma tecnologia melhor que pode usar tanto carvão quanto gás natural. Gás natural polui menos que o carvão para alguns poluentes, mas você tem essa flexibilidade. Aí chega a Agência de Proteção Ambiental do seu estado, do seu país, da sua cidade, e diz o seguinte: você tem que cortar a poluição pela metade. Qual que é a melhor coisa a fazer? É cortar a poluição pela metade nas duas fábricas? Não, né? Você vai cortar primeiro a poluição onde é mais barato fazer isso, na fábrica mais moderna. À medida que você vai cortando a poluição na fábrica mais moderna, vai ficando cada vez mais caro cortar um pouco mais da poluição, até que chega um ponto que você passa para a fábrica mais antiga e começa a cortar a poluição lá. Então, no final do dia, se você tiver que cortar a poluição em 50%, pode ser que a maioria do corte da poluição seja feito na fábrica mais moderna e um pouco só do abate da poluição seja na fábrica mais antiga. Você vai fazer isso como? De forma que o custo de cortar a poluição em uma fábrica seja igual ao custo de cortar em outra fábrica. Quando você chegar nesse ponto, você não tem mais como realocar a poluição. Se você tiver numa situação onde cortar a poluição em uma fábrica é mais caro do que cortar na outra fábrica, tem alguma coisa errada, né? Vão deixar essa aqui poluir mais e vão cortar a poluição mais onde é mais barato. E aí você vai fazendo esse ajuste até que o corte da poluição da última unidade tenha um custo igual nas duas firmas. Esse é o que a gente chama de princípio equimarginal. Se eu quero cortar a poluição, eu tenho que fazer de forma que o custo de cortar a última unidade seja igual para todos os poluidores. Isso minimiza o custo do abate da poluição. Se eu quiser pensar da ótica do benefício da poluição, se abater poluição custa, poluir economiza. Então, esse é o recurso, essa é a lógica do benefício da poluição. Se eu quiser chegar a um nível ótimo de poluição, como é que eu distribuo a poluição nos dois lugares? Estou usando a mesma ótica. Agora eu quero maximizar o benefício para a firma número 1 mais o benefício para a firma número 2. Como é que eu vou distribuir a poluição? De forma que o benefício marginal da poluição
na firma número 1 seja igual ao benefício marginal da poluição na firma número 2. O benefício marginal de poluir é a imagem do espelho do custo marginal de abate. Mesma coisa. Tá? O princípio equimarginal sendo repetido aqui, mas de uma ótica diferente. Uma é a ótica do abate, outra é a ótica da poluição. Deixa eu abrir o chat aqui que tem perguntas. Acho que agora já resolvemos. Agora, então... Oi. Esse custo, ele é tanto um custo, por exemplo, com equipamento para remover poluição, quanto também o custo acho que é de oportunidade de você não produzir mais porque você não pode poluir mais? É tipo a soma dessas duas partes? Isso. Quando a gente fala de custo, a gente sempre fala de custo de oportunidade. A gente está falando não só do gasto monetário que eu posso ter ali, mas, por exemplo, do sacrifício que eu estou tendo em produção e no que for. Tá? Custo é sempre custo de oportunidade. Ele engloba isso tudo que você mencionou, que a gente está falando. O custo de oportunidade, a definição dele é o seguinte: o segundo melhor valor do uso daquele recurso. Então, se eu cortar a poluição, se eu tivesse a oportunidade de não cortar a poluição ao invés disso, como é que seria o melhor uso dessa unidade adicional de poluição? Se eu cortar essa poluição, esse uso melhor que eu poderia estar tendo dela é o custo de oportunidade. Isso pode incluir investimento de capital, pode incluir produção, tudo vai estar englobado ali dentro. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para um exemplo numérico bem simples, porque ele pode ser bem esclarecedor e ajudar a gente a contrastar agora políticas de comando e controle versus o imposto piguviano, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha duas firmas e elas tenham esses benefícios marginais da poluição. A firma número 1 tem um benefício marginal 60 menos P1. Tá? Olha como é que ele é decrescente, né? À medida que eu poluo mais, o benefício de mais uma unidade vai caindo, tem um sinal negativo na frente do P1. E o benefício marginal para a firma número 2 é 40 menos P2. O que a gente viu? A gente viu que se o mercado não estiver regulamentado, cada firma vai poluir até que o seu benefício marginal seja igual a zero. Enquanto o benefício de poluir mais uma unidade for positivo, ela vai continuar poluindo. Por exemplo, se a poluição for igual a zero, qual que é o benefício de aumentar um pouquinho a poluição para a firma número 1? 60 reais. Isso que ela vai ganhar se ela puder passar de zero para um pouquinho mais. Se a poluição foi igual, da firma número 1 foi igual a 10, quanto que ela vai beneficiar se ela puder aumentar um pouquinho mais a poluição? Vai ser 50 reais. Então, enquanto aumentar a poluição tiver um benefício adicional positivo, ela vai continuar aumentando a poluição. Quando ela vai parar, a firma número 1, por exemplo, quando a poluição for igual exatamente a 60 unidades, aí ela não vai beneficiar mais nada. A firma número 2 segue a mesma lógica e ela vai poluir ela vai poluir 40 unidades, se não tiver nenhuma regulamentação. Então, a poluição total, nesse caso, é igual a 100. 60 da primeira firma mais 40 da segunda firma. Tá? A gente viu que, via de regra, isso não é socialmente ótimo. Aí vamos dizer que o governo... Então, esses são os gráficos que representam aqui. Esse é o benefício marginal da firma número 1. Né? E ela vai poluir até que ele seja igual a zero, poluir 60 unidades. E essa outra curva aqui à esquerda é o benefício marginal da firma número 2. Ela vai produzir até que a poluição dela seja 40 unidades. O nível de total de poluição é 60. Aí vamos supor que o governo fala o seguinte, olha, a poluição total está igual a 100, só que a poluição ótima é de 50, na verdade, não 100. Ou seja, vocês têm que cortar a poluição em 50%. Aí, o governo faz isso da seguinte forma. O governo diz, todo mundo vai ter que cortar a poluição em 50%. Tá?
vai chegar ao resultado que ela quer, que o governo quer? Vai. A poluição vai cair de 100 para 50. Mas olha o que vai acontecer. Se a firma número 1 tiver que cortar a poluição em 50%, ela vai passar de 60 para 30. A firma número 2 vai passar de 40 para 20. Agora, qual que é o benefício marginal para a firma número 1 se ela produzir 30 unidades de poluição? Se eu jogar naquela formulinha aqui, ó, 60 menos 30 vai ser igual a 30. Foi um a mais que eu precisava, tá? O que é esse 30 mesmo? Eu estou medindo o benefício marginal em unidades monetárias por unidade de poluição. Ou seja, quando eu emito 30 unidades, o benefício que eu tenho daquela última unidade é igual a R$30. Esse é o valor que aquela última unidade tem para a firma, número 1. Tá? A firma número 2, agora ela tem que emitir 20 unidades. Foi a lei que falou, corte em 50%. Instale um filtro que corte em 50% da poluição, por exemplo. Para a firma número 2, se ela produzir 20 unidades, o benefício que aquela última unidade gera para ela é igual a 20 unidades monetárias, R$20. Tá? Olha o que está acontecendo. Eu cheguei na poluição ótima, 50, 30 mais 20 é 50, que é o que o regulador quer, mas o custo é subótimo. A gente viu, né, na teoria ali que para eu maximizar o benefício da poluição ou minimizar o custo do abate, o benefício marginal da poluição tem que ser igual para as duas firmas. Mas nesse caso aqui, olha aqui, ele está maior para a firma número 1 do que para a firma número 2. Isso significa que a firma número 1 valoriza mais uma unidade de poluição do que a firma número 2, ou ela depende mais da poluição do que a firma número 2. Alternativamente, se ela polui aquela unidade, ela economiza R$30. Se ela deixa de poluir aquela unidade, ela tem que gastar R$30. Ao passo que a firma número 2, para a última unidade que ela cortou, ela gastou só R$20. Então, o que acontece? Uma solução eficiente vai exigir o quê? Vai exigir que a poluição total seja igual a 50 e que o benefício marginal para a firma número 1 seja igual ao benefício marginal para a firma número 2. Se eu resolver esse problema, olha o que vai acontecer. O benefício marginal para as duas firmas vai ter que ser 25. Né? Eu coloquei o quê? P1 mais P2 é igual a 50, e 60 menos P1 tem que ser igual a 40 menos P2. Quando eu resolvo esse sisteminha, eu tenho o quê? Que o benefício marginal vai ser igual para as duas, vai ser R$25 por unidade de poluição. E a poluição no final do dia vai ser o quê? A firma número 1 vai passar a poluir 35 unidades, e não 30 como o governo tinha mandado antes. Faz sentido, né? Para ela é mais caro cortar a poluição, faz sentido ela poluir mais. Para a firma número 2 é mais barato cortar a poluição, então faz sentido ela cortar mais a poluição. Então a firma número 1 passa a poluir 5 unidades a mais, vai de 30 para 35, mas para eu chegar no total de 50, a firma número 2 tem que cortar a poluição de 20 para 15. Essa é a solução ótima. Comando e controle não me deu a solução ótima. Eu cheguei na quantidade ótima, mas a um custo alto. A ideia é a seguinte, aqui o gráfico ilustrando as coisas. Quando a poluição para a firma número 1 caiu de 60 para 30, o custo de despoluir aquela última unidade foi igual a 30. No caso da firma número 2, quando a poluição caiu de 40 para 20, o custo de diminuir a poluição para daquela última unidade foi R$20. Olha que interessante. É mais caro para a firma número 2, a firma número 1 cortar a poluição. Então a gente deixou ela passar a poluição de 30 para 35. Essa área daqui, ó, é o ganho que a firma número 2 vai ter.
se ela puder poluir 35 ao invés de 30, ela vai ganhar todos esses benefícios aqui. Se a gente somar isso tudo, vai dar essa área. A firma número 2, por outro lado, se ela produzir menos poluição, ela vai ter que incorrer um custo. Qual que é o custo que ela vai incorrer? É essa areazinha aqui, é o benefício que ela deixa de ganhar. Agora, quando a gente compara o benefício que a firma número 1 vai ter se ela poluir mais e o custo que a firma número 2 vai ter se ela poluir menos, essa área daqui, ó, é maior do que essa área daqui. Então, do ponto de vista social, eu tenho um ganho líquido quando eu faço isso. Quando eu falo para quem tem custo mais baixo, abater mais, poluir menos, e quem tem um custo mais alto, poluir mais. Eu não estou preocupado com distribuição, nem justiça social aqui. Eu estou preocupado aqui só com eficiência. Como é que eu chego lá da melhor forma possível, com o menor custo possível? Se eu estiver preocupado com igualdade social, posso dizer o seguinte, beleza, tem um ganho líquido. Significa, então, que o que essa firma economiza dá para compensar o que a outra firma gastou, sobra um dinheiro que as duas ainda poderiam dividir. Mas isso não é preocupação nossa nesse momento aqui. Agora, olha o que acontece, olha que interessante. Esse aqui é o benefício marginal da poluição para a firma número 1, essa curva que vai do 60 ao 60. Essa que vai do 40 ao 40 é o benefício marginal da poluição para a firma número 2. Qual que é o benefício marginal da poluição para a sociedade? Lembra, a poluição é divisível na produção. Então, eu posso somar a poluição de uma firma com a de outra, eu posso fazer soma horizontal, e o benefício marginal para a sociedade da poluição, juntando o benefício da firma 1 e da firma 2, é essa curva vermelha aqui. Tá? Olha o que acontece. Se a firma número 1 produzir 40 emissões e a 2 60, o contrário, desculpa, 60 e 40, o total de emissões vai ser 100, esse intercepto horizontal aqui. Agora, a gente falou, o ótimo de poluição é 50. Como é que o governo chegou a esse número? O governo conhece essa curva azul aqui, que é o dano marginal, e falou, o ótimo é 50. Agora, olha que interessante. Se o ótimo é 50, o dano marginal no nível ótimo é igual a 25. Vou deixar vocês fazerem a conta depois em casa. Esse 25 aqui é igual a nada mais do que o imposto piguviano, não é verdade? Então, se eu olho para o nível ótimo de poluição, olho para o dano marginal e imponho um imposto, como é que cada firma vai se comportar? Ela vai comparar aquele mesmo custo de poluir mais uma unidade com o seu benefício marginal. A firma número 2 vai olhar para o seu benefício marginal e a firma número 1 vai olhar para o seu benefício marginal. A firma número 2 vai pensar o seguinte, olha, enquanto o benefício de poluir mais uma unidade for maior que o seu custo, do que o imposto, eu vou continuar poluindo e eu vou parar no 15. A firma número 1 vai fazer a mesma coisa e vai parar em 35 unidades. As duas vão ter o mesmo custo marginal de abate ou o mesmo benefício marginal de abate quando o imposto que elas encararem for o mesmo. Ou seja, comando e controle, em geral, não vai satisfazer o princípio equimarginal. Eu vou chegar onde eu quero chegar, mas não vai ser com o menor custo possível. O imposto piguviano automaticamente faz isso, porque ele deixa para cada firma comparar o seu benefício com o mesmo custo marginal. Então, no final do dia, elas vão acabar com o mesmo benefício marginal, que é igual ao custo marginal, que é igual para todo mundo. Bom, eu já passei 4 minutos, então na aula que vem a gente continua. A mensagem importante que a gente passa aqui com essa comparação é que mecanismos de comando e controle, em geral, eles não são eficientes. Mecanismos de incentivo econômico, se desenhado corretamente, eles vão ter essa propriedade de eficiência. Tá? É sempre assim? Não.
Tá? Vai ter casos em que comando e controle vai ser a melhor alternativa. Mas a gente volta para isso na aula que vem. Perguntas? A data de entrega é na terça-feira que vem, daqui a uma semana. Tá? Respondendo a pergunta do G. Anderson. Vai ser via e-mail. Eu confirmo isso na sexta-feira, Juliana. Existe um mecanismo que é possível a gente usar, que é o Moodle, só que para ele funcionar, eu vou precisar de resolver aquela questão da matrícula e ver como é que ela está. Eu vou tentar ver o que eu consigo resolver. Se não funcionar, a gente vai por e-mail. E aí eu vou pedir para vocês mandarem o e-mail, na verdade, para o Thales, que é o meu aluno um aluno nosso de doutorado que está me ajudando com isso. Tá? Deixa eu ver se o Thales está aqui. Eu acho que não. Outra pergunta que eu ia fazer é se esse artigo, essa carta que tem que ser feita, pode ser tanto em português, em inglês ou só em inglês? Pode ser em português ou em inglês. Ah, tá. Ok. Tá? Professor, desculpa que eu tive que me ausentar no comecinho da aula um pouquinho. O tema para colocar nesse modelo, né, de letter, qualquer artigo? É um artigo nosso? Não, Poderia repetir essa parte, por favor? É um artigo que eu coloquei no chat aqui. Teria como colocar novamente? Eu acho que eu saí, eu não estou conseguindo. Talvez você não tenha entrado lá na hora, né? Então deixa eu ver aqui. Peraí. Me dá um segundinho. Desculpa, o Sem conveniente. problemas. Eu ainda estou compartilhando a tela, não? Acho que não, né? Não. Tá. Então, vou colocar aqui de novo. Foi. Então, Daniele, você também talvez tenha perdido o que eu disse. Na terça-feira que vem, a professora Ana nos deu, professora de Direito da USP, que se especializa em Direito Ambiental, ela vai falar para a gente. Tá? Ela vai falar sobre o contexto ambiental, de política ambiental no Brasil, institucional e legal. E esse artigo, ele ajuda a ter uma visão geral, ele é escrito por um economista e por um juiz americano, e ele ajuda a ter uma visão geral de economia do meio ambiente, de política pública, e acho que vai encaixar bem com o que ela vai trazer com a perspectiva brasileira. Ah, perfeito. Muito obrigada. Tá? Mais alguma pergunta? Então, ficamos por aqui. Tem uma aqui. Professor, você gostaria do artigo com a completa formatação para a revista ou basta respeitar o limite de palavras? Pode respeitar o limite de palavras. Talvez, se você entrar no site da revista, eles têm algum modelo lá. Eu já vi alguns modelos, se não me engano, para LaTeX. Eu sei que nem todo mundo usa LaTeX, talvez eles tenham algum modelo para Word. Se você quiser colocar no modelo, ótimo. Mas eu já vi gente tendo muito dor de cabeça com Word, porque 2 colunas, às vezes uma coisa funciona, outra não funciona. A gente tem que saber, às vezes, algumas coisas que não são tão óbvias assim. Então, se a gente ficar no limite de 2.000 palavras, para mim já está suficiente. Glauber, você não conseguiu ver o artigo? Você está dizendo um artigo que... Vocês compartilharam no chat do grupo aqui? Eu também não consegui visualizar. Eu acabei de compartilhar aqui de novo no chat. Não está aparecendo. Teria como, de repente, enviar por e-mail? Porque aqui não aparece para mim. Posso sim, eu posso mandar por e-mail. Que estranho, eu acabei de mandar ele aqui. Estranho, é. Tá. Ele não aparece. Tá bom, eu vou mandar por e-mail. Tá? Vocês formaram algum grupo, alguma coisa assim, não? Não? Ok. Porque às vezes é legal formar algum grupo, trocar ideia, estudar e tudo mais.
Tá, eu vou fazer isso então, eu vou mandar por e-mail, acho que vai ficar mais fácil. Tá legal? Então tá bem, gente. Ficamos por aqui e nos vemos na sexta-feira.